Meus prezados irmãos, dado o horário de início da nossa reunião, só inicialmente lembramos a todos que desliguem os celulares, por gentileza, coloquem no silencioso. Vamos nesse instante elevar os nossos pensamentos em prece até Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, bem como a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a oportunidade e a bênção de estarmos reunidos nessa casa, em nome de nosso Mestre Jesus, pedindo aos amigos e benfeitores da casa de Paulo de Tarso, que estejam conosco, nos inspirando a todos, nos ajudando nas leituras, comentários, explicações e também, Mestre, que eles nos auxiliem na compreensão e na memorização, para que a gente guarde em nossos corações as lições que iremos estudar nessa tarde. Pedimos ainda a bondade e a misericórdia divina que abençoe a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, trazendo-nos bênçãos de paz, de saúde, de alegria. Que a espiritualidade amiga traga a todos nós o amparo, a proteção e assistência de que mais necessitamos, abençoando a todas as tarefas e atividades da tarde. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livra-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a reunião de estudos evangélicos da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu item de número 18, intitulado Bem e Mal Sofrer. A mensagem do nosso estudo é uma instrução dos Espíritos ditada pelo Espírito de Lacordaire, em Havre, no ano de 1863. E o benfeitor nos encaminhou a seguinte mensagem: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. O militar que não é mandado para as linhas de fogo fica descontente, porque o repouso no campo nenhuma ascensão de posto lhe faculta. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo
se enervaria e se entorpeceria a vossa alma. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento. Porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma prova moral, de uma pena moral. Nenhuma recompensa obtém o homem por essa espécie de coragem, mas Deus lhes reserva palmas de vitória e uma situação gloriosa. Quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Nós passamos a palavra ao nosso estimado irmão Whindersson, que vai iniciar os comentários da tarde. Boa tarde a todos. Que Deus nos ampare nessa tarde de sábado, né? A proposta apresentada para o nosso estudo, ela, por vezes, nos remete a alguns episódios, né, que passam aí pela nossa vida, por incrível que pareça, por não menos vezes, vamos dizer assim. E ao fazer a leitura primária do item 18, que é bem e mal sofrer, vinha à minha memória alguns episódios também que deve ser comum e muito presente na vida de vocês. São as marcas que ficam no nosso corpo em virtude da desobediência, da inobservância, por vezes diante das orientações dos nossos pais ou das nossas mães. Falando de forma mais clara, né? Aquele velho ditado: menino, não corre não, que se você correr, vai cair e vai machucar. E fica pelo nosso corpo, né? Pelos braços, pernas, canelas, dentes, rosto, mãos, as cicatrizes, né, desse momento, por vezes não observado, diante das orientações. Por vezes nós vamos lembrar que diante de alguns ralados, machucados, a gente passava alegremente, nem importava, né, com a água, o sabão, o mertiolate, a rifocina, e voltava a fazer as peripécias da vida e machucava por vezes até no mesmo lugar. Mas à medida também que você vai crescendo, vai tendo um pouco mais de consciência, saber que de fato, por vezes correr em determinadas situações, você vai cair e vai machucar, que às vezes você andar de bicicleta na chuva, vai encontrar um bueiro aberto, vai cair com a bicicleta e vai machucar, né? Por vezes, se não estiver bem calçado numa prática de esporte, uma queimada, um rouba-bandeira, né, e segue a relação, você vai estourar o dedão no pé, mas que em algum momento um desses machucados vai te chamar a atenção e a gente é obrigado a repensar e tirar lições para a nossa vida. Mas ficam as marcas no corpo para relembrar de que é interessante e é necessário a gente ter essas referências para avançar.
E o tema dessa tarde é um desses temas que nos chama a atenção, muito bem reforçado, trazido, né, por Allan Kardec, a partir desse nosso irmão espiritual, o Padre Lacordaire, que incita e deixa para a gente essa reflexão de como nós vamos lidar com o sofrimento. Esta é a questão. Qual caminho nós vamos tomar diante do sofrimento? O bem ou o mal sofrer? E é sobre essa perspectiva que nós vamos buscar, então, resgatar e melhor compreender, né, o que ele nos deixa de orientação, para que a gente possa se posicionar, saber lidar, tomar uma atitude, uma decisão, né, diante do que acontece com a gente no nosso dia a dia. E de primário ele destaca o que a gente deve ter e compreender. A primeira percepção é o contexto que nós vivemos. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Portanto, o sofrimento faz parte da nossa vida. É o que ele destaca, logo de partida, né? Olha, vocês vivem ou nós vivemos num mundo em que todos vão sofrer. Não tem distinção. Todos nós iremos passar por esse momento de sofrimento. E se todos vão passar, é necessário, então, compreender como que eu passo, ou como eu vou passar. E esse sofrimento é presente porque nós vivemos num mundo primitivo, estamos num mundo de provas e expiações, vamos passar para um mundo regenerados, felizes e de espírito puro. Que neste momento erros e acerto será comum. Que eu não trago ou não terei aqui a felicidade absoluta, mas a felicidade relativa. E se ela é relativa, por vezes eu vou ficar triste, chateado, insatisfeito, frustrado, sentirei a dor, quer no corpo, ou quer no espírito, ou no sentimento. E aí, percebendo e colocando, e a gente entendendo muito claro de que então, isso está presente no dia a dia, ele lança uma outra constatação. Olha, o que eu percebo é que há poucos que sabem lidar com a aflição. São poucos que compreendem o sentido da aflição. E Emmanuel, no livro Vinho de Luz, tem uma lição que ele trata e já coloca como título isso, né? Uma pergunta para a gente. Como sofres? Como nós sofremos? E no primeiro parágrafo ele reforça: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo o quê? As bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Então eu tenho que buscar entender, compreender o que de bom eu posso tirar, né, daquele momento que ele explicita, ou que nós explicitamos como sofrimento, né? Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam? Muita gente consegue passar, mas muita gente, ao passar, ou não sabendo passar, se complica, por não saber aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. E quando a gente procura avançar um pouco mais na compreensão, salvo engano lá na questão 224 a 226 do Livro dos Espíritos, que incita a gente
compreender um pouco mais a questão do sofrimento, e que por vezes traz aqui, os Espíritos nos orientam e nos chamam a atenção, de que, como nós somos seres encarnados, e portanto, tem um predomínio, né, da valorização, sobretudo do material, por vezes nós não compreendemos, ou não vemos, que o sofrimento, a dor, essas provas, essas expiações, elas estão praticamente, ou por vezes, na dimensão da vida espiritual. Porque nós já entendemos e compreendemos que a experimentação, ou a encarnação, a vida corpórea, ela é passageira. Portanto, ela é uma parte de toda uma trajetória de existência nossa. E se aqui é passageira, portanto, se eu preciso de melhorar, aperfeiçoar, refletir, eu vou fazendo em outros momentos, sobretudo na vida espiritual. Tanto é que quando nós estamos no momento de erraticidade, portanto, aguardando uma nova encarnação, nós estudamos, nós fazemos uma autorreflexão, entendendo e compreendendo o que nós precisamos melhorar. E pedimos a Deus, na projeção da próxima oportunidade de encarnação, de que a gente passe por provas e expiações que me permita trabalhar melhor aquilo que eu sou insuficiente. Por exemplo, a paciência. Eu sou impaciente, não trabalhei a virtude da paciência. Eu peço a Deus que na próxima encarnação eu trabalhe a paciência. Ok, mas quando eu encarno, o que vai acontecer? Eu tenho o livre arbítrio, eu tenho o instituto do esquecimento, para ver se diante das provas e expiações que vai me exigir a paciência, se eu vou conseguir superar. Exemplo, as enfermidades. Por vezes nós somos acometidos pelas enfermidades para que a gente possa trabalhar a virtude da paciência, da tolerância. Quando que eu pedi essa prova? Em outras circunstâncias. Mas quando eu chego no mundo dos encarnados, estando doente ou estando enfermo, o que eu posso fazer? Por vezes ficar revoltado. E é isso que Lacordaire nos chama a atenção. Olha, vamos compreender, vamos depreender qual que é o significado da dor e do sofrimento que nós estamos passando. E olha, é possível ver a dor e o sofrimento um outro aspecto, inclusive um momento que você pode buscar a sua evolução. Portanto, a dor e o sofrimento é um remédio da alma, é um remédio para a alma. É um momento que nós temos para trabalhar as nossas imperfeições. Mas se eu vejo tão somente do ponto de vista corpóreo, eu vou achar injusto. Vou achar que não é possível. Por que acontece só comigo? Que eu não mereço isto. Porque nós somos imediatistas. Então nós não conseguimos, por vezes, decifrar esses enigmas presentes em tudo em que Deus nos coloca na vida. Por isso nós temos que aproveitar momentos como este e entender, por exemplo, nessa instrução dos Espíritos, que existe um bem e um mal sofrer. Existe um bem, um bom aproveitamento diante das situações difíceis? Existe. Existe. Este é um propósito, isso é possível. E Lacordaire vai falar, olha, sabe onde que é o grande erro de vocês? Preocupado com a gente, fala, olha, eu vejo muito que diante dessas circunstâncias de dor, sofrimento, frustração, o desânimo presente. O que vai prevalecer em vocês é o desânimo. Porque nós estamos tão aficionados em sempre estar bem, sair bem, estar numa zona de conforto, que quando surge qualquer repercussão,
o próprio termo do capítulo, aflição, tormentas, altos e baixos. Quando está no alto, tudo ótimo, mas quando nós estamos embaixo, por vezes nós não sabemos lidar com isso. E aí ele fala, o desânimo é que por vezes vai ser o ponto de virada de vocês, mas para baixo. Portanto, o que ele sugere? O ânimo, que a gente tenha ou encontre o bom ânimo para superar essa adversidade, ou seja, tenha a fé viva, acredite que nos ensinamentos de Jesus, que a gente aprende com uma simples palavra, isso também passa. Tenha fé, tenha esperança, isso é passageiro, e hoje nós estamos aprendendo até no sofrimento, se eu tiver paciência, tolerância, acreditar que isso vai passar, de fato nós vamos passar, nós vamos superar por vezes esse desafio. E aí até ele menciona a figura, por exemplo, lá do militar, né? Para ser combativo. Como disse, para que a gente tenha essa firmeza de caráter. Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Portanto, se eu estou passando por alguma adversidade neste momento, é porque eu tenho que passar. Depois da tempestade vem o quê? A bonança, a calmaria. O que ele menciona aqui, vem a recompensa. E a recompensa bem maior do que a aflição passada. A aflição que nos atinge. Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Qual luta? Para os amargores da vida. A nossa vida, como dito, nós estamos no mundo de altos e baixos, provas e expiações. Se estamos diante de provas, nem sempre a gente vai tirar um 10, como também nem sempre vai tirar 1 ou 0. Por vezes não está na média, um pouco para cima, um pouco para baixo, tira nota boa. Mas o certo é que nós não podemos, se possível, ficarmos estagnados. Nós temos que tentar avançar o máximo possível. O máximo possível. E interessante que em outras passagens de Emmanuel chamam-nos atenção a isso. Remetendo aquele exemplo ou aquela passagem anterior, né? Por vezes você esfola o braço, a perna, o dedão, depois você esfola o braço de novo, por vezes até no mesmo lugar, mas chega uma hora que a gente vira a chave. E por vezes nós somos preparados ao longo da vida para chegar em um determinado momento, poder aplicar todo este preparo no momento da vida. Nós estamos também, por vezes, muito próximos e acostumados em externalizar ou focar nesse sofrimento nas doenças, nas enfermidades. Porque quando nós somos colocados aí no leito, praticamente ali você retorna os seus pensamentos e as suas reflexões, suplicando de imediato a saúde. E aí nós vamos encontrar numa passagem aqui no livro Pontos e Contos do Irmão X, uma lição que reflete nisso, né? Que pode nos ajudar a compreender essa questão do bem e mal sofrer nessa perspectiva. A lição é a de número 11, problema de saúde. E o que ela relata de partida? Tem aqui o nosso irmão Olímpio e Eduardo, que são 2 médicos que se encontram no mundo espiritual, e como médicos eles passam a observar as diferenças que tem do ponto de vista clínico, corpóreo, com as projeções espirituais que eles conseguem visualizar. Trocando em um, eles conseguem enxergar, por vezes, uma inflamação do fígado, um problema de coração, muito além do que o problema clínico. E eles entendem e compreendem a dimensão e o significado que tem para a nossa evolução espiritual.
se não vejamos. Então, estando ali, esse irmão Olímpio comenta com um médico, o outro amigo, Eduardo, que ele viu o caso da senhora, pegar o nome aqui, da senhora Ramos, que era mãe de Anacleto. E o que eles nos relatam? Indo agora assistir uma ocorrência significativa, observei mais uma vez a pressa de curar entre os que movimentam na carne. Olímpio fez uma pausa e prosseguiu. A senhora Ramos é criatura de qualidade excelente, mas na posição maternal é apaixonada ao delírio, o que não impede seja credora de numerosas amizades em nosso plano em virtude da sua bondade espontânea. Realmente é caridosa sem ostentação e humilde sem alarde. Ninguém se retira da presença dessa nobre mulher sem sentir-se melhor. Sendo prestativa e fraternal, suas rogativas mobilizam muitos colegas nossos, que a ela se uniram pelos laços indestrutíveis da gratidão. Então eles se referem à senhora Ramos como uma boa mãe, uma boa pessoa, e que, em virtude disso, seus pensamentos, ela consegue projetar seus pensamentos e ser atendida nas suas rogativas. Não há muito meses fui convidado a cooperar no tratamento de Anacleto, que é o filho dela, filho dessa valiosa missionária do bem. Dispusemos ao concurso solicitado, sondei o caso, no caso esse médico Olímpio. Depressa reconheci, em companhia de outros amigos, que a moléstia insidiosa deveria ser tratada com muita lentidão. Então ele observou o filho dela e viu, olha, esse caso aqui tem que ser tratado com lentidão. Por quê? Porque ele conseguia ver além do quadro clínico. Em vista de ascendentes de origem moral. Anacleto apresentava perturbações orgânicas facilmente remediáveis. Ou seja, o caso dele era simples. Uma dipirona, um Dorflex, por vezes, poderia resolver o problema dele. No entanto, a sua personalidade real exibia enormes desequilíbrios. Era ele um viciado de renovação muito difícil. Então ele trazia consigo o quê? Os vícios. Lá adiante mostra até qual vício na história. Mas era a pessoa que tinha com vício e apareceu uma enfermidade. Simples. O médico da família tratava com acerto. Então, isso ele via. Entretanto, a mente transviada do rapaz exigia prova rudes. A senhora Ramos vivia receosa, que era a mãe dele, né? Temia pela saúde do filho e desejava fervorosamente a restauração imediata. Qual mãe que não quer a restauração imediata do seu filho? Todavia, se o facultativo, ou seja, terrestre, apressava recursos para o fim em vista de nosso lado, acentuávamos a delonga. Ou seja, os médicos e ela procuravam um remédio rápido. Ele entendia que não, olha, vamos intervir, mas é necessário que ele prolongue essa cura dele. Não devia o moço restabelecer com facilidade. Tal concessão seria perigosa. Anacleto precisava extrair todo o proveito que a enfermidade lhe poderia conferir e devia socorrer-se da colaboração de muitos amigos encarnados, para entender, de alguma sorte, as obrigações que lhe competiam. Então, ou seja, aquele obstáculo, aquela dor e aquele sofrimento tinha um propósito, né? As reflexões do leito seriam benéficas. O fígado enfermo, o estômago escoriado e as pernas feridas lhe ensinariam, sem palavras, valiosas lições íntimas. No curso do tempo, fornecer-lhe-iam paciência, fraternidade, gratidão e, sobretudo, algum entendimento da vida. Então, o que ele precisava trabalhar? Paciência, fraternidade, gratidão e entendimento da vida. Até a ocasião em que se recolhera para o tratamento rigoroso, não passava de criatura inútil. Gastava a mocidade entre arruaças e vícios.
não sabia agradecer e muito menos cooperar na extensão do bem. Todavia, em virtude da moléstia renitente, começava a ser afável e reconhecido, já que sabia como atender as visitas. Olha um simples gesto aí, né? Você está enfermo, ele precisa de saber lidar com as pessoas. As pessoas passam a visitar, ele, em virtude do sofrimento, passa a ter então que receber, a conviver, a aceitar. Como suportar uma conversação em que seus pontos de vista não eram respeitados e aprender a sorrir para as pessoas menos simpáticas. A senhora Ramos, porém, qual ocorre a maioria das mães terrestres, não examinava a situação fora das inquietudes justificadas. Nossa, meu filho tem que recuperar rápido, preciso, da recuperação dele. E aí, eles orientavam, guarde com serenidade, minha irmã. Repetimos invariavelmente: Anacleto há de curar-se em qualquer tempo, mas vale atentar para a vontade de Deus, que nos encarceramos nos próprios desejos, quase sempre filiados à desorientação e ao egoísmo. Assediado pelas rogativas da genitora, o facultativo encarnado, ou seja, o médico, lembrou a oportunidade de uma estação de águas. Anacleto iria às fontes curativas e, certo, restauraria o fígado intoxicado. Consultou-nos a senhora Ramos com respeito ao indicado. Sabíamos que a medida, em nos reportando ao campo físico, seria excelente, que o rapaz encontraria alívio rápido. No entanto, ignorávamos que a sua condição espiritual ainda era lamentável e que por isso mesmo o rapaz não se habilitara à recepção daquela bênção. Tudo bem, então era a posição contrária, mas mesmo assim a mãe leva e vai tomar os cuidados, os devidos procedimentos. Em poucos dias, viu-se Anacleto em estação excelente, elegante. A essa altura da narrativa, Olímpio fez longa pausa, como a exumar as reminiscências mais fortes, e concluiu, já partindo para o final. Efetivamente, o rapaz, em 2 semanas, estava quase radicalmente curado. Então, problema de fígado, de estômago, das pernas. Então, foi atendido e resolveu o problema. Anacleto, porém, assim que viu exonerado dos impedimentos físicos, não mais quis saber das edificantes palestras maternais. Não longe do balneário funcionava grande sessão de jogos de azar. Qual que era o vício que eles sustentaram, então? O vício do jogo. No caso aqui, o vício do jogo. Que, de pronto, lhe fascinaram a mente doentia. Incapaz de procurar o entretenimento sadio, útil ao sistema nervoso enfermiço, atirou-se ao pano verde, desvairadamente, tomando de estranha sede. Ocultando-se à vigilância materna, durante 8 noites sucessivas aventurou somas enormes. Quando perdeu o conteúdo da própria bolsa, valeu-se de 2 cheques em branco em que o pai havia confiado à genitora, devidamente assinados, para despesas eventuais na expulsão da cura. Então, o pai deixou 2 cheques com a mãe para fazer um calção, um medicamento. Ele, diante do seu vício, foi lá e pegou o cheque e apostou os 2 cheques. Fez 2 saques vultuosos, mas perdeu irremediavelmente. Quando viu rolar a ficha derradeira, ausentou-se alucinado. Enseguecido, semilouco, não conseguiu registrar-nos a assistência espiritual. Então eles tentaram ampará-lo diante daquele momento de perda que ele teve. E a sós, no quarto de dormir, ralado de ódio e de vergonha, tirou a própria vida. E assim terminou a experiência. A senhora Ramos retirou-se de casa, conduzindo um filho doente, e regressou trazendo um corpo inerte. Então, meus irmãos, é o bem e o mal sofrer, Como que a gente toma essa decisão? Para que lado que nós ponderamos? Por vezes nós suplicamos, melhor, é isso mesmo. Por vezes a gente
quer e requer tudo de pronto e de imediato, mas a pergunta é: como nós sofremos? O que este momento de dor, de sofrimento, de angústia, não é por vezes só a dor física, não, dor no corpo, um machucado, né? Não é só isso. É as nossas inconformidades, as nossas amarguras, os nossos rancor, nossas raivas, nossas intolerâncias. Esses momentos que por vezes nós falamos, que momento difícil eu estou passando. Qual a reflexão que nós fazemos diante disso? E o que o Espírito de Lacordaire nos coloca, né? Para qual caminho que eu vou aproveitar? Vou cair no desânimo? Vou me deixar abater por aquilo? Ou vou pensar, aqui tem ensinamento de Deus sobre mim. O que Ele quer comigo? Pai, me dê força, paciência, tolerância, boa vontade, auxílio mútuo, sabedoria, inteligência, para que eu possa superar essa situação. É isso que o Espírito de Lacordaire quer nos deixar. Que a gente possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, as nossas mentes, para que a gente tome atitudes positivas que vão nos ajudar a superar qualquer momento de dificuldade que a gente passa no mundo de provas e expiações. Então que Jesus, na sua imensa bondade e glória para com a gente, né, os benfeitores espirituais que nos acompanham no estudo dessa tarde, muito em especial ao nosso irmão Lacordaire, que ciente, consciente, nos deixa esses rascunhos para que a gente possa termos a oportunidade de, ao ler o capítulo 5 do Bem-aventurado os aflitos, porque eles serão consolados, a gente entenda, compreenda de que uma possibilidade de ver diferente qualquer situação, por vezes, pode sinalizar qual o caminho que nós devemos percorrer. Então, que Deus ampare a todos, ainda com a luz da boa compreensão. Eu passo a palavra ao nosso amigo e irmão Lucas, para que ele deixe as suas contribuições sobre o tema da tarde. Muito obrigado. Meus irmãos, boa tarde a todos. Hoje a gente está dando continuidade no estudo do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Qual que é o título dele? Bem-aventurados os aflitos. Esse título, dado ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, foi extraído por Kardec das palavras do próprio Cristo, quando lá no Evangelho de Mateus, mais propriamente também no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e portanto, meus irmãos, dentro do Sermão do Monte, Jesus falou assim, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, ou seja, aqueles que sofreram alguma injustiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. E Jesus ainda falou também, bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Essas palavras de Jesus, conforme a gente pode compreender de maneira muito simples e clara, Jesus promete uma alegria, uma paz futura àqueles que sofrem ao longo da vida atual. Por vários motivos, seja situações de dificuldade material, aqueles que sofreram injúrias, que sofreram ofensas, que sofrem perseguições, todos os problemas que a pessoa passa na vida, e que Jesus aqui tentou resumir nessas palavras dele, nós observamos aqui que o Cristo promete uma alegria futura, uma paz, uma tranquilidade futuras.
Só que o que o estudo de hoje, meus irmãos, veio acrescentar para nós? Bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes daqueles que sofrem, mas dependendo de como passam pelo sofrimento. É isso. O capítulo de hoje, a mensagem de Lacordaire está dizendo para a gente o seguinte: olha, não basta somente nós passarmos pelo sofrimento para que a gente tenha uma situação de paz e de alegria na verdadeira vida, que é a vida da eternidade, a vida do Espírito. Depende de como nós agimos diante do sofrimento. Depende de como nós comportamos diante das situações dolorosas que nos visitaram. E aí nós vamos dar, meus irmãos, alguns exemplos e vai ficar bem claro para a gente essa lição. Vejam só. Quando um determinado sofrimento chega na nossa vida, uma dor muito grande, um problema difícil de ser resolvido, eu tenho duas opções logo de cara, logo no início, que é sentir um sentimento de revolta ou um sentimento de resignação. Já começa uma grande diferença. O que o sentimento de revolta faz comigo diante do sofrimento? Vai falar assim no meu coração: eu não mereço passar por isso, eu estou passando por uma injustiça, eu não consigo entender por que eu estou passando por isso, cadê Deus que não vê meu sofrimento? E aí, meus irmãos, a gente começa a reclamar de Deus, a gente começa a reclamar daquelas pessoas que a gente acha que foram ou que participaram do sofrimento que a gente está passando. E o que o sentimento de resignação faz? Ele é o oposto. Diante do sofrimento, ele vai virar para a gente e falar assim: por que será que eu estou passando isso? Bom, eu ainda não sei, mas tem uma causa justa. Deus sabe o que eu estou passando e Ele vai me ajudar. Olha a diferença, gente, que tem. Eu me revoltar ou eu me resignar? O que é resignação? Resignação não se confunde com covardia e nem com pusilanimidade. Vamos entender isso. Eu me resignar diante de um sofrimento é eu tentar entender que aquele sofrimento tem uma razão justa, tem um porquê, e que eu devo tentar fazer o que estiver ao meu alcance para poder diminuir ou abreviar o sofrimento. Portanto, meus irmãos, resignação não é eu cruzar os braços e ficar ali sofrendo toda a vida sem agir. Não é isso. A resignação é um sentimento de compreensão, de aceitação, mas não de comodismo e nem de passividade. Pelo contrário, o Evangelho fala com todos nós o seguinte: todos nós devemos seguir uma lei de conservação, que é uma lei divina. O que a lei de conservação fala? Se eu estou doente, procura o médico. Vai atrás de um remédio, faz um tratamento. Agora, siga o que o médico está te falando. E se mesmo assim eu não melhorar, aí vem a resignação. Deus sabe o que eu estou passando. Paciência. O sentimento de resignação, por exemplo, vem um grande problema material. Eu estou passando um aperto muito grande, estou sem dinheiro, estou passando dificuldade. O que a resignação fala? Fica aí sentado no sofá, não faz nada, né? Reclamando da vida. Não. Vai falar o seguinte com a gente: trabalha mais, meu amigo. Reveja suas despesas. Veja aí alguma despesa que você está tendo que às vezes é desnecessária. Ou pelo menos por um tempo você fique sem ela, você aperta um pouquinho mais do seu conforto, mas para você poder dar a volta por cima. E se eu fizer de tudo e não conseguir, aí a resignação fala o que com a gente? Paciência. Deve ter uma razão, deve ter um motivo, deve ter um porquê. Então vejam, meus irmãos, que por exemplo, vamos dar um outro exemplo aqui que vai ficar claro também. Suponhamos que alguém nos traz um prejuízo muito grande, nos ofenda, nos agrida. Eu tenho duas formas de receber isso. Eu tenho a primeira forma que o mundo normalmente divulga, que é a seguinte: isso é um absurdo, é um desaforo. Não leva desaforo para casa não, vai lá, passa o recibo,
faz com ele aquilo que ele te fez, você tem seu direito, né? Olho por olho, dente por dente. Agora vem o Evangelho e fala o seguinte com a gente: perdoa, meu filho. Esquece a ofensa. Perdoa, porque é o seguinte: quem te ofendeu é infeliz. A pessoa que te fez o mal provocou o mal para ela mesma. E, portanto, é muito melhor você perdoar e esquecer, que você vai ficar tranquilo, você vai ficar em paz. Então vejam, meus irmãos, como que é bem e mal sofrer. Todo sofrimento que nos visite, nós temos a opção da paciência, da resignação, das atitudes que eu tomo, ou seja, de eu não me acomodar, de eu procurar fazer aquilo que está ao meu alcance. Depois do que eu fizer tudo que está ao meu alcance e o sofrimento continuar ou não diminuir, qual que é o pensamento que o Evangelho nos pede? Tenha calma, tenha fé. Deus sabe o que você está passando. Deixa estar nas mãos de quem? De Deus. A solução para aquilo que eu estou vivendo. Isso, meus irmãos, é bem sofrer. Sofrer sem revolta. Sofrer sem reclamar. Sofrer sem queixas. Vocês já repararam como é difícil a gente conviver com alguém que vive reclamando? É agradável a presença de alguém que está só reclamando o dia inteiro? Não é. Uma pessoa que reclama o tempo todo, por qualquer motivo e de tudo, torna-se uma pessoa amarga. Torna-se uma pessoa desagradável. Ao passo que se eu estou sofrendo, mas procuro ali ficar calado, não é que eu estou acomodado com o sofrimento, mas eu tento fazer tudo o que está ao meu alcance e o resto eu ponho nas mãos de Deus. É muito melhor. Vejam aqui um exemplo que a gente trouxe a respeito dos problemas de saúde. Essa lição ensina muito para a gente. Está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Vejam só. Os doentes eram tantos em Pedro Leopoldo, quando o Chico morava aqui em Pedro Leopoldo, a cada noite, que o espírito de Neio Lúcio, compadecendo-se do sofrimento, endereçou-lhes a mensagem que transcrevemos abaixo. Então Neio Lúcio fez a seguinte página: palavras aos enfermos. Vejam que interessante. Toda enfermidade do corpo é processo educativo para a alma. Então, quando o nosso corpo adoece, quem que estava doente antes do corpo? A alma, o espírito. E muitas vezes a doença do corpo vem para curar quem? O espírito. Nós vimos há pouco a página que o Whindersson trouxe para a gente. Uma mãe vivia aflita com a enfermidade do filho. Era um rapaz novo, cheio de vida, de saúde, de repente ficou doente. O que aquela mãe tanto queria? Que ele melhorasse logo, que ele ficasse bom logo. Entretanto, os espíritos ficavam segurando a cura dele. Era um problema físico aparentemente simples, e os benfeitores amigos prolongavam a cura dele. Por quê? Porque sabiam que o espírito dele, que a alma estava doente, e faziam com que aquela enfermidade física funcionasse como um remédio para a alma. No momento em que a cura física foi acelerada e ele recobrou a saúde, o que ele fez? Deixou a mãe de lado, largou aqueles tratamentos, tudo aquilo que ele vinha seguindo, afundou no vício, acabou tirando a própria vida. Então, vejam o que Neio Lúcio continua dizendo para a gente. Receber, porém, a visitação benéfica da enfermidade entre manifestações de revolta é o mesmo que recusar as vantagens da lição, rasgando o livro que a transmite. A dor física, pacientemente suportada, é golpe do buril divino. O que é o buril, meus irmãos? É um instrumento que o escultor se utiliza para poder ir trabalhando a pedra bruta e formar o quê? Uma estátua, uma escultura bonita. Então a dor, é por meio da dor que Deus vai fazendo o que com a gente? Vai lapidando, vai aprimorando, realizando o aperfeiçoamento espiritual. Vejam que interessante o que Neio Lúcio vai falar agora.
tenho encontrado companheiros a irradiarem sublime luz do peito, como se guardasse uma lâmpada acesa dentro do tórax. Em grande parte são irmãos que aceitaram com serenidade as dores longas que a providência lhes enviou a benefício deles mesmos. Ou seja, Ney Lúcio comenta que ele tem visto muitos espíritos que trazem verdadeira luz na alma pela paciência com que enfrentavam os problemas de saúde, as enfermidades e as dores prolongadas. Por outro lado, tenho observado grande número de ex-tuberculosos e ex-leprosos em lamentável posição de desequilíbrio, afundados muitos deles em regiões escuras, porque a enfermidade lhes constituiu tão somente motivo à revolta, às reclamações. O doente desesperado é sempre digno de piedade, porque não existe sofrimento sem finalidade de purificação e elevação. A enfermidade ligeira é um aviso. Então, se a gente adoece por uma questão relativamente simples, é como se fosse o seguinte: meu amigo, atenção. A queda violenta das forças é uma advertência mais forte. A doença prolongada é sempre renovação de caminho para o bem. A moléstia incurável no corpo é reajuste da alma eterna. Todos os padecimentos da carne se convertem com o tempo em claridade íntima, quando o enfermo sabe manter a paciência, aceitando o trabalho regenerativo como uma bênção de Deus. Quem sustenta a calma e a fé nos dias de aflição, encontrará a paz com brevidade e segurança, porque a dor, em todas as ocasiões, é serva bendita de Deus, que nos procura em nome dele, a fim de levar a efeito dentro de nós o serviço da perfeição que não conseguimos ainda realizar por nós mesmos. Creio que a leitura dessa página nos oferece confortadores pensamentos de paz, consolo, disciplina e esperança. Então vejam, meus irmãos, como que a doutrina espírita, por meio de páginas como essa, faz com que a gente ressignifique situações que a vida nos traz. Se a gente sair dessa casa após o término das atividades e visitarmos os hospitais que a gente tem em Belo Horizonte, quantos quadros de dor nós vamos encontrar? Às vezes crianças pequeninas passando por problemas difíceis de saúde, uma criança que tem um problema de câncer, né? Um adulto que estava ali em plena atividade passa por um acidente, uma morte súbita, enfim, são tantos quadros de dor. E o que a doutrina espírita vem e nos traz? Olha, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um porquê, tudo é remédio para a alma, tudo são formas que nós temos de nos aperfeiçoar espiritualmente. E a gente precisa, então, se esforçar em compreender essas situações. Pois bem, meus irmãos, nós trouxemos agora uma outra página que vai ilustrar para a gente também esse tema. Ou seja, não basta somente passarmos pelo sofrimento na vida para que a gente tenha no mundo espiritual uma situação de paz e de alegria. Não. Vai depender de como eu passo pelo sofrimento. E mais, o que está ao meu alcance ou ao nosso alcance para a gente abreviar ou evitar o sofrimento? Se está em minhas mãos evitar ou diminuir o sofrimento e eu não o fiz, essa omissão vai ser cobrada de mim. E, portanto, eu não vou ter a alegria que eu esperava. Às vezes a gente vê pessoas sofrendo tanto na vida e imaginamos assim: quando ela desencarnar, ela vai para um lugar muito bom, porque ela sofreu tanto nessa vida, passou por tanto aperto, por tanta dificuldade, por tanta aflição, por tanta luta,
eu imagino que no mundo espiritual ela vai estar o quê? Tranquila. Nem sempre. É o que nós vamos ver agora. Vejam só. Nós temos um livro que de vez em quando a gente se utiliza dele, e a gente recomenda muito, meus irmãos, esse livro, para que todos nós tenhamos esse livro em casa, para a gente poder fazer o culto do Evangelho no lar. É esse aqui, ó, Alvorada Cristã. Esse livro, aparentemente, ele é voltado para o público infanto-juvenil, mas com o passar do tempo a gente vê que a gente mesmo é que precisa dele, nós adultos. Ele traz grandes lições para nós. Nós trouxemos aqui hoje a lição de número 25, intitulado A Falsa Mendiga. Vai contar para a gente a história de Zezélia. E Neio Lúcio conta assim para a gente. Vamos lá. Zezélia pedia esmolas havia muitos anos. Não era tão doente que não pudesse trabalhar, produzindo algo de útil, mas não se animava a enfrentar qualquer disciplina de serviço. Esmola, pelo amor de Deus, clamava o dia inteiro, dirigindo-se às pessoas que passavam na rua, sentada à porta de uma casa em ruínas. De quando em quando, pessoas amigas, depois de lhe darem alguma ajudinha, alguma moedinha, falavam com ela: Zezélia, por que você não planta aquele pedacinho de terra ali com essas sementes de milho que eu te dou aqui? Não posso, meu filho, respondia ela. Zezélia, quem sabe você consiga beneficiar alguns quilos de café? E aqui eu vou dar uma explicação breve que talvez hoje em dia muita gente não saiba. Vou falar um pouquinho sobre o café aqui para a gente entender. Antigamente, meus irmãos, antes de ter as máquinas que a gente tem hoje, não sei aqui quem já viveu na roça vai saber o que eu estou falando. Quando se colhia o café, colocava para secar no terreiro. E depois de um tempo, quando ele estava bem sequinho, ele ficava seco com a casca envolvendo ele. Vocês sabem como que se separava a casca da semente que a gente usa para torrar e depois moer? Através de um instrumento manual que na roça é muito comum, o pilão. E ali se falava, eu preciso pilar o café, que é o quê? Você punha o café com a casca no pilão, ia batendo, socando o pilão ali e separava a casca da semente. Então eles propuseram para Zezélia o seguinte: por que você não pila um pouquinho de café? É um serviço que você vai fazer e ganhar algum dinheiro com isso. Aí ela respondeu: quem sou eu, meu filho? Não tenho força para isso. Por que você não lava? Aí veio um outro e sugeriu para ela: pega roupa para lavar. Tem muita gente aí que às vezes tem um senhor que mora sozinho, não tem habilidade para lavar roupa, ou uma família que tem muitos filhos, enfim. Pega a roupa para lavar, devolve a roupa lavada, é uma forma de você ganhar dinheiro. Algumas sugeriram para ela. Nem pensar, eu não aguento. Zezélia, me ajuda a vender algumas flores, vamos comigo, você vai conseguir algum dinheiro. Não consigo andar, minha filha, exclamava ela. E o bordado, Zezélia? Perguntou uma vizinha. Você tem as mãos livres. A agulha é uma boa companheira. Quem sabe poderá nos ajudar. Você consegue receber um dinheirinho bom com o bordado. Olha, os meus dedos não são muito seguros, falou ela, e falta-me energia, não consigo. E assim Zezélia vivia prostrada, sem ânimo, sem alegria. Afirmava sentir dores por todo o corpo. Dava notícias da tosse, da tonteira, do resfriado, com longas palavras que poucas pessoas tinham tempo para ouvir. Além das lamentações, das reclamações contínuas, reclamava que não bebia café por falta de açúcar, que não almoçava porque não tinha alimento direito. Tanto pediu, chorou e se queixou Zezélia, que em certa manhã foi encontrada morta.
e a caridade pública enterrou-lhe o corpo com muita piedade. Então, infelizmente, ela vivia a vida o quê? Reclamando, queixando-se de tudo e de todos. Afirmava que não tinha forças nem energia para nada, para limpar uma casa, não tinha forças para pilar o café, nem para vender algo na rua, enfim, para tudo tinha uma desculpa e um pretexto para viver a vida de maneira desocupada. Todos os vizinhos e conhecidos julgaram que a alma de Zezélia foi direto para o céu. É o que a gente estava estudando aqui. Bem-aventurados os aflitos. Ela sofreu tanto. Ela ficou lá. Eu via Zezélia debaixo de chuva, passando frio, debaixo de chuva, debaixo do sol, sem comer direito, sem tomar um banho direito. Tem certeza que agora ela vai para o céu. Era o que muitos pensavam. Mas não foi assim. Ela acordou no meio de um campo muito escuro e muito frio. Achava-se sem ninguém e gritava aflita pelo socorro de Deus. Depois de muito tempo, um anjo apareceu e lhe disse bondoso: Zezélia, o que você quer? Ah, respondeu ela vaidosa, quer dizer que eu já sou conhecida no céu? Há muito tempo, informou o emissário. A velha então começou a chorar e rogou em pranto: tenho sofrido demais, quero o amparo de Deus. Mas escute, respondeu o mensageiro, o auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher. Você não cavou a terra, não cuidou de plantas, não ajudou os animais, não fiou o algodão, não teceu fios, não costurou pano, não tomou conta de crianças, não fez pão, não lavou roupa, não varreu a casa, não cuidou de flores, não tratou nem mesmo da sua saúde e do seu corpo. Como pretende receber as bênçãos de Deus? A infeliz respondeu então: eu não podia fazer nada, eu era mendiga. O anjo, contudo, respondeu: não, Zezélia, você não era mendiga, você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberá o socorro celeste. Fecharam-se-lhe os olhos e o horizonte de luz, e às escuras, Zezélia voltou para a terra, para uma nova vida, a fim de renovar-se. Então, meus amigos, a gente observa aqui que Deus espera de todos nós, por maiores sejam os sofrimentos e as lutas que a gente esteja enfrentando, o que o Pai espera de nós? Que a gente haja. Nós não devemos cruzar os braços e esperar o socorro do alto, como se ele fosse cair resolvendo todos os nossos problemas. Não é isso. Nós precisamos pedir forças a Deus para enfrentar os problemas, paciência, serenidade e nos movermos na direção da solução ou da atenuação dos problemas que a gente vive. Isso sim Deus vai nos conceder. E depois que a gente fizer de tudo para atenuar ou para nos livrarmos dos sofrimentos, e se mesmo assim eles continuarem, qual que é a conclusão que a gente tira? Agora está nas mãos de Deus. Se eu continuo sofrendo, tem um porquê. Então, deixamos a revolta de lado, deixamos as reclamações de lado, compreendemos a vontade de Deus na nossa vida, porque aquilo ali está fazendo alguma coisa em nosso benefício. Não tem a música que fala assim: Deus, faz um milagre em mim? Muitas vezes, meus irmãos, esse milagre e essa transformação vem pelos sofrimentos que a gente está atravessando. Agora, para atravessar eles, precisamos o quê? Paciência, resignação, compreensão, perdão e muita serenidade. Que Jesus nos ampare, nos abençoe a todos.
nós pedimos agora ao nosso irmão Carlos que faça a prece de encerramento. Deus de amor, de bondade e de justiça, e Jesus, nosso bom e amado Mestre, nosso irmão e mentor maior, que prometeu se fazer presente todas as vezes em que 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, nós agradecemos aqui as valiosas lições recebidas e pedimos que a luz do seu Evangelho nos ilumine e nos guie em todas as situações de nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos tenham ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para todos sempre. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, queremos agradecer ao alto as bênçãos recebidas e encerrar nossa reunião de estudos da tarde na santa paz do Senhor, que assim seja. Agora, meus irmãos, teremos os passes à fila aqui no centro do salão. Hoje tem ficha de médico. Aqueles que quiserem, esperem assentados, por favor.